pessoas acreditavam que aquele cara que eles projetaram no Bolsonaro, ele era um mito e ele ia fazer, ia acontecer. E as pessoas toparam uma guerra pelo Bolsonaro. Vocês pararam pra pensar nisso? As pessoas toparam acampar na frente dos quartéis. Elas toparam 8 de janeiro. Elas toparam 1001 manifestações. Elas toparam assumir riscos na pandemia. Elas toparam todo tipo de coisa por ele. O que ele fez nesse sentido é impressionante. É muito impressionante. Tá? Esse arquétipo que de alguma maneira foi evocado pelo Carluxo. Por isso que o Carluxo também... O Carluxo é o grande mago maluco. O Carluxo, ele é um doido, se vocês forem pegar, eu não sei se... realmente eu não sei qual a doença que ele tem, mas ele é claramente muito problemático. Então, na loucura dele, o Carluxo, ele cria um monstro, né? Que é o super pai dele, que é o mito, com óculos. Então, acho que a gente pode fazer essa construção. O Carluxo cria, eu não sei se é o Carluxo ou o Demiurgo. Então, o Carluxo cria, na loucura dele... Criei um monstro! Tá? E aí a população brasileira toda compra esse cara como anjo vingador, como mito. E isto ganha uma eleição, isso realmente tem um poder colossal. Se estes caras realmente fossem muito inteligentes e se estruturassem, e eis o ponto. Se o bolsonarismo tivesse pessoas como nós administrando eles, tá? Eu cravo aqui, eles seriam uma máquina imparável que mudaria a história do Brasil. Se o bolsonarismo aliasse esse aspecto mitológico que foi criado pela loucura do Carluxo, com um grupo com uma capacidade resoluta de pensar as suas ações e uma vontade de trabalho e uma inteligência de trabalho muito grande como a nossa, em certa medida, esses caras teriam feito tudo o que eles quisessem. Absolutamente tudo. Tanto que, só de não atrapalharem no impeachment, o Rizzo vai entender. Só de não atrapalharem impeachment e a Lava Jato, mas estarem mobilizando esse símbolo do Bolsonaro ali, representando a direita, durante o processo do impeachment, nós destruímos a esquerda brasileira. Há alguma dúvida sobre isso, Rafael Almeida Rizzo? Não. A esquerda brasileira foi devastada, de 2015 até 2018. Foi uma devastação. Agora, o Bolsonaro em si, tá? Quando ele chega à presidência da República, com o grupo dele, e aí ele faz as coisas com a capacidade de ação dele, do grupo dele, aí a coisa diminui. Porque entre ser um evocador de um espírito metafísico, chame do que quiser, ou simplesmente evocar um arquétipo que sei lá, a classe média brasileira gostaria de evocar, e ser isso, havia uma grande diferença, tá? Mas assim, as esquerdas nunca entenderam, mas se de fato o MBL em algum momento tivesse se juntado ao bolsonarismo, ia dar muita merda. Eu me digo se juntar no sentido de que a gente ia abdicar da nossa própria dignidade, das nossas próprias ideias e servíssemos como soldados, como mercenários à causa deles. E não que não houve esse convite. Várias vezes houve esse convite, especialmente nos anos de 2015 e começo de 2016. 2016 já era impossível, mas no ano de 2015 aconteceu, 2014 também. Tá? Se a gente não tivesse escrúpulos e tivesse topado, haveria uma força ali do mal muito louca. Nós nunca topamos isso. Nós nunca topamos. Pessoal, like na live. Importante que você deixe seu like na live. Tá? Agora, vamos dizer, e se fosse o oposto? E se o Bolsonaro tivesse a mente correta, tivesse o caráter e a noção de tempo e de vamos dizer, evolução histórica e do que precisa ser feito com a nossa capacidade de execução junto? Sim, o Brasil passaria por mudanças muito profundas entre 2018 até agora, porque primeiro ele não teria perdido a eleição em 2022 nem a pau, e segundo, se esse símbolo bolsonarista direcionasse as pessoas para as missões corretas, vocês entenderam o que eu quero dizer, entendeu? Nossa senhora, seria colossal. Então, a grande diferença da esquerda e da direita é que, por mais que o Lula tenha esse símbolo, e ele não é um símbolo mobilizador, né? O papai Lula, o papai dos pobres Lula, ele não é uma figura que mobiliza as pessoas para uma guerra, para um grande enfrentamento, que é um espírito revolucionário que o símbolo do Bolsonaro gerou pro eleitor dele. Não, o eleitor do Lula, ele vê o Lula como uma mãe protetora. Eu acho que o Lula, ele é muito mais feminino do que masculino. O Lula é uma grande mãe com suas grandes tetas, fornecendo um alimento fundamental para o povo.
Então o seu povo, ele se sente alimentado. O Lula, eu acho que é uma coisa matriarcal, tá? Ele representa essa mãe. Uma mãe provedora. O Lula tá provendo, ele tá provendo e tal. Tanto que é um governo muito feminino, que atende muito a eleitores mulheres, tanto que as próprias pesquisas mostram que ele vai muito melhor entre as mulheres. E esse Lula, nesse sentido, ele não mobiliza pra guerra, ele mobiliza pra proteção, né, pro cuidado, que é justamente um tipo de linguagem que não é mobilizante. Inclusive, a gente pode, né, vou fazer aqui um paralelo histórico, né, atenção, indo-europeus mencionados, tá? A gente pode fazer uns... Bingo, o que a gente pode construir aqui, né? Houve, de fato, eu recomendo o livro, escreve Marija, com J, aí Gimbutas, com G, que são as religiões da velha Europa, né? Em que ela postula a ideia de que havia uma Europa matriarcal, essa aí, tá? Essa autora, que é uma autora lituana, virou professora na Universidade da Califórnia, acho que foi na UCLA, ela postula a ideia de que havia uma Europa matriarcal, e essa Europa matriarcal, ela apresentava um estilo de vida quase idílico e quase sem conflitos, porque as pessoas tinham preocupações mais materiais no seu provento e menos com a guerra. E essa Europa matriarcal, ela é alvo de invasões de religiões, de homens que eram ligados a uma religião patriarcal, profundamente violenta e hierarquizada. Então você tinha uma sociedade quase socialista na Europa, muito feminina, a sociedade da Longhouse. E essa sociedade, ela realmente é uma sociedade ritualizada, era uma sociedade que buscava resolver seus conflitos de maneira não violenta e próspera, material, e aí essa sociedade é vandalizada e destruída por um bando de bárbaros, um bando de Conan o Bárbaro, vindos do leste, né, vindos da estepe. Eles vêm e varrem essas sociedades do mapa, tornando a Europa patriarcal e violenta, né? A tese dela é interessantíssima, mas ela está errada, né? As sociedades agrárias da Europa, já foi comprovado, eram sociedades, primeiro, patriarcais, menos patriarcais do que dos indo-europeus, mas também patriarcais. Eram sociedades também guerreiras, profundamente violentas, e muitas delas praticavam rituais de sacrifício humano. Então, tinha nada de muito idílico ali, tinham conflitos terríveis deles com os caçadores-coletores antes da chegada dos invasores da estepe, ou seja, era um mundo muito complicado. Mas, o que ela postula, acho que é uma coisa muito mais simbólica do que fática, porque os vestígios arqueológicos não ficaram ao lado da Maria Gimbutas. O que está claro simbolicamente, era uma sociedade mais feminina. Assim como a sociedade de Creta, dos minoicos, ela era mais feminina do que a sociedade dos invasores ali, indo-europeus que chegaram, né, dos micênicos. Natural, tá? Tô falando isso porque a gente pode colocar assim, o bolsonarismo como um fenômeno muito mais masculino, entendeu? Um fenômeno de direita mais masculino, mais revoltoso e hierarquizante, e o lulismo como um fenômeno mais feminino. Esses são os dois tipos à disposição. E a diferença do lulismo com o bolsonarismo é que o lulismo aí teve mais inteligência aplicada, mais disciplina aplicada na construção deles enquanto grupo político, e o PT ficou mais estruturado, então a sucessão à esquerda está mais difícil. E o bolsonarismo, ele caiu pelas tabelas porque ele é um grupo burro. Gostou desse corte? Então se inscreva em nosso canal para mais vídeos como esse.